Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero responder uma pergunta que eu ouço constantemente aqui em minha cidade, desde que a igreja anglicana foi inaugurada aqui há mais de 10 anos. Esta igreja é católica ou é protestante? As pessoas que passam em frente ao nosso templo ou conhecem a igreja por meio da internet, sempre têm essa dúvida. Aqueles que não conhecem a história do anglicanismo sempre têm essa dúvida, sobretudo numa cidade pequena como a nossa, e que tem tantas igrejas evangélicas e todas tão semelhantes umas às outras, e a nossa destoando um pouco de cada uma. Pessoas da igreja católica, pessoas de outras confissões evangélicas, sempre têm esta dúvida. Afinal, o anglicanismo é católico ou é protestante? Bom, a melhor forma de responder a esta pergunta é definindo os termos católico e protestante. É o modo como você compreende um e outro que define o que nós somos. Eu explico. Se você associa o termo católico a uma igreja específica, a um ramo exclusivo do cristianismo, a um único ramo do cristianismo sediado em Roma, sob a autoridade de um papa e os bispos em comunhão com ele, quase que uma igreja estatal. Então, se você define catolicismo apenas desta forma, então definitivamente nós não somos católicos. Já pelo lado protestante, se você define, compreende o protestantismo como uma seita surgida no século XVI, um movimento separatista e anárquico que quis romper com a tradição da igreja e começar, a partir das ideias de um fundador, uma nova igreja, uma nova forma de cristianismo, então também definitivamente não somos protestantes. Compreendem isso? É a compreensão que se tem do termo católico e protestante que torna claro o entendimento do que somos, se somos protestantes ou se somos católicos. Vejam, o termo católico é mais abrangente do que pensam aqueles que postulam pelo seu exclusivismo. Todo verdadeiro cristão, todo cristão genuíno, é por definição católico. A fé professada pela igreja, por meio dos credos apostólico, niceno, credo de Atanásio, os credos que surgiram no IV século depois de Cristo, o apostólico pouco anterior a isso, não sabemos exatamente de quando. A fé ali formulada, professada pela igreja cristã, a fé recebida no batismo, por meio do sacramento do batismo da nova aliança, sob as palavras infalíveis de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo único, uma só vez realizado, nos conecta às raízes do cristianismo, às raízes da fé cristã. E nos faz, portanto, participantes da Igreja Universal de Cristo, que é una, santa, católica e apostólica. Já o termo romano foi adicionado posteriormente, associado aos termos católico e apostólico, provavelmente ali pelo século IV depois de Cristo, quando, depois da conversão do imperador Constantino, este oficializou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Mas católicos e protestantes concordam entre si que nem a igreja cristã surgiu em Roma e nem começou com Constantino. Em nenhum dos credos da igreja, universalmente aceitos pela igreja, aparece o termo romano associado aos termos católica e apostólica. Quase todas as confissões de fé produzidas durante a Reforma Protestante do século XVI subscrevem integralmente os credos históricos da Igreja. Já o termo protestante foi aplicado de modo pejorativo aos reformadores da Igreja no século XVI, começando por Lutero, e seguido por muitos outros teólogos e leigos que questionaram a autoridade do Papa de Roma e a forma como a Igreja estava passou a ensinar doutrinas estranhas às Sagradas Escrituras, que foram sendo acrescentadas
pelo magistério da Igreja ao longo dos séculos, sobretudo durante a Idade Média, estas pessoas que questionavam todas estas coisas logo eram taxadas de protestantes, excomungadas e muitas sentenciadas à prisão e até à morte. Na história da Igreja Anglicana, há exemplos de mártires, dos dois lados, tanto católicos quanto protestantes. A reação católica romana, a Reforma Protestante, veio em forma de um concílio, realizado em Trento, na Itália, que ficou conhecido como Concílio contra a Reforma. O documento final desse concílio veio em forma de um catecismo romano, cuja resolução foi condenar os ensinos dos hereges e cismáticos protestantes, tornando anátema suas doutrinas, especialmente a da justificação pela fé somente. Então, do ponto de vista prático, os protestantes sinceros que romperam com o romanismo de sua época nunca pretenderam fundar uma nova igreja, trazendo para si a dignidade de fundadores de um ramo do cristianismo. Lutero, por exemplo, repudiava a ideia de seu nome estar associado à denominação da Igreja de Cristo. Foi a reação da Santa Sé em condenar os protestantes sem dar a eles a oportunidade de um debate de ideias que só contribuiria ainda mais para a tradição teológica da Igreja, que fez com que muitos desses homens se aliassem às autoridades seculares em seus respectivos países para nacionalizar a Igreja Católica e livrar-se da interferência romana. Do ponto de vista teológico, a Reforma Protestante contribuiu imensamente para o debate teológico, isto sob a iluminação do Espírito Santo, regidos pela autoridade suprema e infalível da Escritura Sagrada, o Sola Scriptura era o seu lema, apoiados em sua hermenêutica pela tradição da Igreja. Isso mesmo. Durante a Reforma Protestante, tradição e escrituras caminhavam paralelamente, respeitando-se sempre a supremacia e infalibilidade da palavra de Deus. E isto só foi possível porque Roma não exercia mais a sua autoridade sobre as igrejas católicas nos países que abraçaram a Reforma. Portanto, meus irmãos, não é verdade que os protestantes romperam com a tradição da Igreja no século XVI e fundaram uma nova religião. Salvo os equívocos que alguns cometeram em alguns lugares, como por exemplo a iconoclastia, o banimento da rica tradição litúrgica, a abolição dos monastérios e ordens religiosas na Inglaterra por Henrique VIII e a má interpretação dos sacramentos por alguns reformadores, por alguns protestantes, o saldo da reforma foi positivo para a Igreja e até o próprio catolicismo veio a reconhecer isso quase 5 séculos depois. Lutero já foi quase que reintegrado à Igreja Católica Romana quando assinou um documento mútuo à Santa Sé, juntamente com a comunhão das igrejas luteranas mundiais, no ano 2000, em Roma, por ocasião da celebração dos 2000 anos de Cristo. Nesse documento, a Igreja Católica reconhecia ser verdadeiro a doutrina defendida por Lutero no século XVI e mal compreendida pela Igreja do seu tempo. Hoje em dia, clérigos anglicanos podem entrar em plena comunhão com a Igreja Católica Romana, preservando sua rica tradição anglicana, nos paramentos, o uso moderado do livro de oração comum na missa católica e, inclusive, aqueles que são os clérigos que são casados poderem fazer isso preservando o seu matrimônio enquanto exercem um sacerdócio dentro da Igreja Católica Romana. Feitas estas ressalvas, podemos concluir nosso raciocínio da seguinte forma. Todo cristão é católico por definição. Todo cristão é um católico por definição. Todo protestante reformado se mantém católico no sentido mais pleno da palavra. Catolicismo não se refere particularmente à Igreja Romana e nem todo católico precisa ser necessariamente romano ou protestante. Não existe essa dicotomia dentro da tradição cristã. Sob esse ponto de vista, é correto afirmar que a Igreja Anglicana
é das tradições reformadas a que mais se alinha, a que mais se aproxima da tradição católica em geral. Vemos isso na liturgia, no governo da igreja, que é um governo episcopal, na visão correta dos sacramentos e na eclesiologia em geral. Para nós, assim como para os reformadores, escrituras e tradição, entendam tradição por credos e confissões de fé oficialmente aceitos pela igreja. Bíblia e tradição caminham juntas, cada um cumprindo o seu papel, sendo a Bíblia a única regra infalível e autoritativa para a igreja, e a tradição a nossa melhor hermenêutica no estudo e exposição das Escrituras, evitando que qualquer um interprete a Bíblia como queira e venha, com essas interpretações particulares, a cometer os mesmos erros do passado, como, por exemplo, o docetismo que existiu na igreja primitiva. Alguém disse certa vez: somos católicos para toda a verdade de Deus e reformados para todo o erro humano. Assim, meus irmãos, fica aqui a minha resposta. Espero que você tenha compreendido, tenha entendido a forma como eu tentei responder a esta pergunta. E o que você achou desse vídeo? Comente, divulgue esse material para que outras pessoas possam assisti-lo e também tirar as suas dúvidas, se forem estas. Um grande abraço a todos e Deus os abençoe.